When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro, você está escutando Liderai.com em busca do santo grau da gestão. Sim, mais uma semana, 43 anos nas costas, depois de trabalhar, viajar, cansaço. O que sobra da gente, André, às 20h04 de uma quinta-feira? Pouca coisa? Só a capa da gaita e eu acabo de ganhar mais um ano de vida, porque eu tenho 42 ainda. Não, mas você vai fazer 43. Você falou 43 anos, Você vai cara. fazer Eu não tenho 43. Eu e você vamos fazer nesse ano, então. Você tá querendo coisa entendi. de velho. Você é igual meu pai, quando faz 41 já fala que tá chegando, batendo a estaca dos 50. Não, pra mim é o seguinte, virou 2026, você sabe fazer a conta? Tá Quanto certo. que é 2026 menos 1983? Não, Quanto aí que dá? entendi. Quanto que dá? Não, aí você tá correto, com 43. Não, mas quanto que dá? 43? 43, certo? sim. Então, pô. Aí, eu acho que é coisa de quem já tá não querendo ser velho, ficar brigando com o calendário de dizer assim, não, falta um mês, ainda tenho 42. A finitude está chegando. É que, verdade seja dita, que você faz aniversário pro fim do ano. É setembro, né? Eu sou Então, quase 84, né, cara? Então 8-4, como fosse um jogador de futebol, né? Uns 8-4. E isso faz com que você ainda tenha um ano inteiro pra curtir 42, né? Você é bem na virada do semestre, né? Eu sou meio calendário do hemisfério norte. O seu semestre já virou, na verdade, né? O meu semestre é descasado, né? É em março que ele vira, né? Sim. Bom, conversas à parte, estamos fazendo uma gravação que há muito tempo a gente não fazia, né? Eu e você só. Sim. Estamos de volta. Acabou a luz lá do Wellington, então nós vamos tocar nós mesmos, André. Sim, toca e me voe, tic-taca. Tic-taca, né? Dupla de ataque. Toque sem olhar. 4-4-2. É só 2 no ataque. E olha que eu me lembro de raros momentos que jogamos futebol, mas me lembro do nosso entrosamento no futebol, era bom. Era bom mesmo, né? A gente jogou acho que umas 2 ou 3 vezes, uma delas inclusive na areia. Campo de areia, me lembro desse jogo, foi legal pra caramba. E eu cruzei, cara, eu nunca joguei de meio ofensivo, eu sempre joguei de zagueiro ou volante no máximo. Naquele jogo eu fui tipo de lateral, meio ofensiva. Eu me lembro de ter cruzado uma bola e tu, tipo, matou de cabeça, cara. Eu me lembro de ter feito alguns gols nesse jogo aí. Eu lembro que eu driblei um pessoal, aí tinha torcida. Eu tenho boas lembranças desse jogo aí. Foi bom. Eu me lembro você com a camisa do Santos por baixo, eu acho. Isso, é verdade. Mas, que interessante. Um abraço pro meu amigo Ney. Ney. Santos, né? Ah, menino Ney? Meu amigo Ney. O Ney de que ano que é? Neymar? Puxa vida, agora você me pegou, cara. 34, acho que ele tem, deve ser... 92? Ele é novo, né, cara? 93? Deve ser 92, o ano do Neymar. Neymar... Vale a pena. 34 anos em 92, 5 de fevereiro de 92. Olha só. Não tá velho, né? Se você vai pensar, né? É uma coisa... Não, tem tudo. E, cara, quando o destino prepara as coisas, olha, eu acredito muito, cara. Esse Rodrigo aí não machucou o joelho do Rodrigo do nada. É só pra dar uma vaguinha pro Neymar, cara. Porque concorda, cara? Concordo. E sai o Rodrigo, o cara vai ter que ter uma estrela ali. Ele vai chamar o Neymar, cara. Vai ter que chamar. Porque o Rodrigo, mesmo embaixo, é um cara diferencial. Então, se... E outra coisa... não for chamar que o pessoal da conspiração não me escute, mas você acha que a FIFA vai deixar de fora o Neymar, cara? Estrela principal aí, cara. Messi, Cristiano Ronaldo, esses caras meio que já tá... Eles têm que jogar a Copa. Eles têm que jogar. Ele vai ser chamado com certeza, eu também não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Bom, fica aí. Não, primeiro temos que falar qual é o tema. Viu que a gente sem o Wellington a gente se perdeu. Tem que falar qual é o tema. Qual que é o tema de hoje, André? O tema de hoje é o novo estagiário?
A inteligência artificial? O seu novo estagiário se chama IA. É isso aí. Então fica aí que... Tá bem legal. André, cara, é verdade, né? Se você vai, seu novo estagiário se chama IA, liderando times com humanos e algoritmos. Engraçado, porque esses dias eu fiz uma coisa bem interessante, vai aí uma dica pro pessoal. Mas só façam isso se vocês tiverem um contrato de IA, com uma ferramenta de IA corporativo. Por quê? Quando você usa uma IA da Google ou da Microsoft ou até mesmo da OpenAI, do seu usuário grátis aí, do seu e-mail particular, esses dados são armazenados num lugar sem segurança. Caraca. Então você tem que ter um contrato corporativo. Então se a sua empresa contratou, por exemplo, o Office 365, a utilização lá do Copilot e tal, os dados que você usar lá não vão sair, entendeu? Então, não vão ser usados para ensinar a inteligência, né? Exato. Então, disclaimer feito baseado em que você tem uma ferramenta dessas, você pegue aí, experimente fazer isso. Pegue todos os procedimentos de uma área. Pega a norma gerencial, os procedimentos operacionais, as instruções de trabalho, os mapas de processo, os fluxos. Pega tudo isso. Se quiser, depois de alimentar ele, vai alimentando ele. E dica. Fala assim, modo aprendizado. Eu vou começar o modo aprendizado, eu vou te fornecer tudo. Não fique falando, só aprenda. Senão você põe as coisas e ele fica dando dica e tal. Cara, eu coloquei tudo lá, Wellington, André, e daí eu comecei a perguntar coisas pra ele. Mano, ele faz umas análises muito interessantes mesmo. O episódio fala estagiário, eu te digo que é um analista sênior, viu? Eu também não duvido disso, cara. Depende de como você usar. Eu treinei ele analisou todo a cadeia de processo e eu perguntei pra ele assim, qual é o procedimento que você considera mais frágil ou mal escrito? Ele falou, tal. E você já sabia? Eu sabia, bateu. Aí eu falei assim, qual procedimento está faltando que você entende que teoricamente deveria existir numa área dessa, fazendo benchmark e tal? Dele, olha, tá faltando isso, e fez uma lista. Perfeito. Isso eu não sabia, mas eu li, eu concordei. Eu falei, porra, o cara é bom. Então, veja só, André, como existe oportunidade. Cara, você tá construindo uma parede, corta um pedaço dela e pergunta pra IA sobre essa parte faltante aí, ele funciona muito bem, né? Quando você coloca assim, eu imagino isso, né? Quando você coloca todos os procedimentos, você constrói um pedaço do muro. Aí você vai dando ferramentas e aí você pergunta que pedaço falta, fazer uma análise comparativa. Pra isso é muito legal mesmo, cara. Interessante porque quando a gente extrapola dado, né, que seria tipo, você dá poucas informações e pede pra inventar, isso. Extrapolação e interpolação, exato. Ele é bom, só que é mais dá uma viajada, ele pode viajar, né? Exato. Agora, quando você dá mais dados pra ele, pede pra ele analisar e ele interpola sem extrapolar, ele é muito bom, André. Por exemplo, lá na empresa, a gente utiliza bastante para contratos também. Por exemplo, a gente tem, não que os contratos são redigidos 100% por IA, mas a gente tem um agente de IA treinado nos contratos que a gente tem redigido, principalmente as partes técnicas. Para buscar as questões, analisar as situações. Isso, para você poder fazer perguntas, para você dizer, por exemplo, como eu posso tornar esse contrato com mais segurança com relação a desempenho técnico. Aí ele já tem, ele já sabe do que você está falando, né, quais são os seus processos, então é muito mais fácil dele chegar à conclusão do que você jogar o Léo aí, tipo, olha, me fala aí como que dá mais segurança em contratos de desempenho. Exato. Ele não sabe nem do que você tá falando, ele pode até falar de futebol. Se você falar assim, num contrato com um fornecedor, que tipo de cláusula que defenderia eu num caso de tal situação? Ele vai dar um chute. Agora, se você fornecer o contrato e falar, leia 30 contratos na rede de aprendizagem dele, lá já tem 30, 40 contratos, muito legal. Então, o episódio era, tipo, pra gente já considerar a IA como um estagiário, a gente tá chegando Já foi promovido. Já foi promovido. Já é analista sênior. Tudo depende se você treinar ele, não é, André? Com certeza, como um estagiário, só que a diferença é que a IA não reclama, não pede a IA aumento. chega no horário, não pede aumento, né?
É verdade. Mas acho que até como serviço de estagiário, vamos dizer que a pessoa fala assim, eu não sei treinar uma IA. A gente acabou de falar que é simples, é só você fornecer o documento e pedir pra ele estudar. Estude, eu quero que... o primeiro prompt eu gostaria que você fosse um especialista num assunto. Vou fornecer uma sequência de documentos para você, gostaria que você apenas aprendesse e quando eu terminasse, aí eu dissesse para você, ensino concluído e você começasse a funcionar. Podemos ser assim? Podemos conversar assim? E ele vai falar, ok. Aí você começa a mandar os documentos, PDF, imagem e tal, e ele vai estudando, Mas e como uma pessoa e como um estagiário, quanto melhor for o treinador e o treinamento, melhor vai ser a sua IA, né, cara? Melhor o resultado. Agora, como estagiário, que é ali o que né, às vezes a gente pensa assim, o que um estagiário faz de legal, que tá aprendendo ainda, né? Fazer um rascunho de uma apresentação, preparar a mensagem, fazer algum trabalho gráfico, design e tal. Qual é o grande ponto que a gente fala de estagiário? É que existem muitas atividades de IA que hoje você já pode delegar para ela, mas exige uma revisão. Exato. Aí é a mesma coisa que o estagiário faria. Não confiar 100%, né, cara? Não confiar 100%. Mas, por outro lado, se você os treinar bem, você pode ter um resultado muito satisfatório. Não, você ganha muito em produtividade, né, também, né? Com certeza. Do que você ficar procurando, buscando coisas e comparando coisas pra esse tipo de coisa é muito bom, né? Eu fiz uma pergunta assim, qual é o processo desta área que você considera que está mais, assim, precariamente descrito? Ele não fala um nome chutando, porque a gente, no começo, lembra que a gente falava que aquelas IA falava... dava um bicão, né, mais ou menos certo, né? Hoje em dia dá pra perceber que melhorou muito o poder analítico e comparativo, né? Ele me disse a área e disse por quê. Ele disse assim, o processo, quer dizer, ele disse, vai ser o processo tal... Por qual motivo? Tal. E daí você lê aquilo e você fala assim, porra, faz sentido. Faz muito sentido. Então, e outra coisa, a partir daí você também pode pedir coisa que só um sênior faria, que é, se tá faltando esse daí, você poderia criar pra mim esse processo? Descreve pra mim como seriam as etapas. Mas entrando num assunto mais polêmico, a gente tá só elogiando e dizendo, nossa, que legal, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Claro. Mas não sei que momento da pauta nós vamos falar sobre os insuportáveis usuários de IA que começa a exagerar um pouco. As pessoas as pessoas começam a fazer tudo com a IA e aí você começa a perceber, tipo assim, esse cara não escreveu esse e-mail, esse cara não escreveu esse texto, isso aqui, tudo é IA, as apresentações, as respostas, tudo é IA, aí eu não sei, cara, eu não sei qual vai ser o limite de, tipo assim, esse cara é bom isso, é ruim. Eu acho que vai chegar na hora da reunião, por exemplo. Eu me lembro muito daqueles filmes ou desenhos que a pessoa vai para um encontro com um ponto no ouvido. E tipo aí Rich, conselheiro amoroso, com o Will Smith, Aí na hora que tem que desempenhar sozinho, sem o ponto eletrônico, meu amigo, aí lambei a perna. Aí vai ter que dançar, né? Sim, é verdade. Mas assim, eu acho que depende, são situações e situações. Se você é um gestor de uma área e a tua equipe, você estimula que eles usem IA, também seria interessante que você lapidasse esses limites. Tipo, galera, essa apresentação aqui, quando eu falei pra vocês usar a IA, é pra vocês construírem o esqueleto, mas eu quero que vocês acabem ela. Não dá pra pegar e pronto, jogar aqui. Esses dias eu vi uma pessoa falando assim... Esse é o ponto, cara. Eu vi uma pessoa falando uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que o cara falou assim, porra, esse cara pegou da IA e jogou aqui e só mandou pra nós. Então assim, as pessoas também já qual percebem. É o limite? Mas qual é o limite disso, cara? As pessoas já percebem. Quanto isso é certo ou errado? Não, com certeza, é muito nítido. Tem gente que não percebe, tá? Mas quem é um pouquinho mais esperto, exato, quem é um pouquinho mais esperto, já fala assim, isso aqui é IA, cara, isso aqui, o cara fez esse texto aqui, tipo, você coloca essas palavras que estão no texto na boca da pessoa, você vai ver, essa pessoa não fala assim, essa pessoa não pensa desse jeito. Agora, o quanto isso é bom pra empresa, né? Porque, na verdade, você tá dando um power level aqui, trazendo pros jogos, né? O cara é level 10 e tá enfrentando missão de level 30... porque tá com a magia, né? Passou na estrelinha do Super Mario lá e
Então, mas assim, isso pode ser bom pra empresa, né? Você transforma pessoas medíocres ou pequenas em super funcionários. Não sei. Eu acho que isso daí funciona como ferramenta na mão de um cara bom. Na mão de um cara bom. Exato. Se ele sabe usa dosar. isso, se ele usa isso para gastar menos tempo em coisas ordinárias, no sentido de dia a dia, e consegue ter mais tempo para coisa estratégica e tal, você sente às vezes que o cara tinha que fazer um material que demoraria um dia para fazer, ele vai fazer em 2 horas, e daí depois ele já se livra para participar de uma outra demanda. Legal. Mesmo que fique soando meio plástico as apresentações, você fala assim, não, beleza, tudo bem. Agora, se o cara é ruim, meio incompetente, eu acho que a IA não consegue fazer o trabalho do cara. Vai dar uma ridicularizada, né? Vai ficar muito nítido que usou e usou errado, né? Isso. É mais ou menos assim. Houve uma época, já que nós começamos o episódio falando sobre 43 anos, no caso você 42 ainda, bastante mais tempo, que os professores exigiam trabalho escrito à mão. Exato, no papel ao maço. Papel ao maço. Inclusive na faculdade. Não sei se você se lembra que no primeiro na faculdade nós tivemos trabalho feito à mão na faculdade. Com certeza. E o que eu penso sobre isso? Porque de alguma Cálculo forma... na mão, sem calculadora. Não, mas trabalho escrito, né? Tipo, escreva sobre a química da madeira, papel ao maço, escrito à mão, 5 páginas. Pô, é verdade. Em pleno computador. Perfeito. Eu acho que naquela época alguém imaginou que um trabalho impresso, eu me lembro do Clock falar isso. Anos 2000. Anos 2000. Eu falei... 2001. 2000. Professor, mas por que num computador? Aí ele, mas o cara entra no Google, copia um texto e cola aqui. Uhum. É verdade, mas eu não acho que o cara achar uma coisa no Google e colar vai fazer o trabalho ficar bom. Você sabe que o trabalho foi ruim. Não tem como hoje você não perceber. E eu acho que a IA, claro, na medida proporção diferente, é uma ferramenta igual. Ou então vamos mais antigamente. Uma calculadora na época de do meu texto, pai, cara. Na época do meu pai, na época do seu pai, as pessoas ganhavam nota por caligrafia ser bonita, como parte da avaliação. Certo. Hoje em dia é assim, irrelevante você ter uma caligrafia bonita, a não ser que você trabalhe com escrita de convite de casamento. É irrelevante. Porque hoje em dia todo mundo digita as coisas e imprime. Ou manda por e-mail, não precisa nem imprimir, talvez tá na tela o texto escrito. Então, da mesma forma que ter uma caligrafia bonita é irrelevante, acho também que redigir um texto bem escrito, se a IA escrever para você... Vai ficar irrelevante. Vai ficar irrelevante. Só que... O mais importante é a ideia. Não, mas é o conteúdo. Porque você vai pegar 2 textos. Um funcionário é bom, o outro é ruim. Ambos estão escritos bem. Só que um não tem conteúdo, o outro foi assertivo e trouxe os pontos corretos. Vamos falar aí de trabalho de negociação comercial. A IA vai ajudar o cara a trazer um monte de informação, levantar dados, comparar né? dados, trazer para a mesma base. Trazer para a mesma base certos temas, certas informações, certos números. Mas a montar a estratégia de esse cara aqui, para eu vender, eu vou mostrar para ele o meu pós-venda, blá, 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 blá. Eu vou mostrar para ele o preço, eu vou mostrar para ele o preço acima de tantas toneladas. Isso tudo montou na tua cabeça. A IA só vai te ajudar a executar. A IA é ferramenta. Para mim, a IA agora ela é ferramenta, assim como o computador foi ferramenta há anos atrás para você deixar de escrever à mão, né? Sim, com certeza. É uma ferramenta diferente, claro, uma ferramenta que pensa junto contigo, que te auxilia, que consegue resolver coisas. Poderíamos discutir aqui a noite inteira sobre como isso limita o papel real da pessoa, né? Mas pro objetivo final, né, cara, qual que é a ideia, né, cara? É igual você falou, é vender, é comparar, é trazer resumir a ideia, enfim, concatenar as ideias. É a mesma coisa que a gente tá falando da calculadora, cara. Você vai calcular na mão ou você vai mandar a IA fazer o texto para você? Você vai levar um dia para fazer o texto, buscar... por exemplo, uma outra discussão que a gente não vai entrar aqui porque o foco é a questão de empresa e tal, mas a parte acadêmica, por exemplo, hoje em dia... Você joga 30, 40, 50 artigos ali dentro e pede para ele fazer um comparativo e te trazer quais são as melhores ideias relacionadas a algum tema. Isso tá errado ou tá certo? Porque antigamente o acadêmico ia ter que ler todos os artigos e tirar as ideias e, cara, ele levaria 3 meses. Hoje em dia, para montar uma revisão bibliográfica,
Só que o O cara consegue fazer em um dia. Só que se você é acadêmico, você é doutorando, você é mestrando e você é professor, geralmente os professores usam os alunos para isso. Pega um monte de artigo que faz parte da pesquisa dele. Se joga. usa o aluno como IA. Então, e qual é a diferença hoje em dia? Eu acho Exato, que usar bom IA ponto, para bom ponto. escrever a dissertação é meio estranho. Agora, Cara, se você colocar ela para escrever a dissertação, mas você vai ser o George Lucas, o Steve Spielberg Oi, IA, hoje nós vamos escrever a introdução. Hoje nós vamos escrever a primeira parte. Hoje nós vamos discutir os tópicos. E ela escreve e tu contesta, olha, essa parte eu não gostei. Isso aqui eu queria que fosse escrito dessa forma. Ó, aqui cara, eu queria que você encontrasse uma referência bibliográfica de Kant. Eu quero aqui que você pegue Bloom. Isso. Eu quero Bloom aqui, porque dá um pause, vamos pesquisar. Eu quero que você traga um contratempo aqui, um contraponto. Um contraponto, um contra-argumento baseado no autor tal. Isso. Tipo, Eu queria explorar, se você olha, entre esse parágrafo e esse, eu queria explorar um aspecto um pouco mais de dúvida aqui, de alternativa, por exemplo, na parte mais técnica, para depois a gente voltar aqui pro argumentativo e comercial. Eu queria uma coisa mais do chão de fábrica. Ó, vamos dar um pause, você fala assim, damos um pause e vamos agora pesquisar quais são as referências existentes. mais um diretor do cinema, Então, né? se você- Pedindo pro câmera, olha, eu queria que você pegasse um enfoque mais aqui, depois você vai abrir, né? Agora você vai filmar ele, vai filmar ele, aí vai fazer o corte pra essa cena aqui. É o diretor, né, cara? Exato. Então, e aí, Dirigindo a IA. então eu acho que se você faz isso, se você pega uma dissertação escrita no final e passa por um Cop Spider, não vai dar negativo, porque agora tem um Cop Spider de IA. Também não vai pegar. Não E vai outra pegar. coisa, a correnteza é tão forte, cara, que já era, cara. Não tem mais como barrar isso aí. Não. E eu já vi várias revistas científicas fortes aí, já tem até qual que é o procedimento, como que você tem que fazer a citação, que o texto foi gerado por IA, e isso não diminui a sua nota ou o seu conhecimento por você ter utilizado. Exato. Né? Mas já é realidade e não tem volta. eu acho que se É igual você falou, a mesma coisa da nota baixa porque o cara usou o computador ou ele escreveu à mão. Agora chegou uma hora que todo mundo tinha computador e acabou, cara. acabou, já nivelou o jogo, né? Exato. Recados finais. Já? Você vê que rapidinho foi esse programa, né, cara? Cara, esse assunto é muito interessante, né? Eu gostei quando a gente falou dessa parte aí das escritas acadêmicas, né? E me fez pensar que esse medo que as pessoas têm de usar IA é de realmente porque a gente poderia estar dizendo que a IA foi a detentora intelectual do pensamento do que foi escrito. Assim como quando a gente fala no trabalho. Puxa, daí esse PPT aqui, ou esse do contrato aqui, essa proposta, essa estratégia, essa tomada de decisão antes de tomar a decisão, todas esse conjunto de análises, que são coisas que valem muito a pena, né? Eu peço pro André fazer uma análise diferente do José fazer uma análise, etc. A IA fazer, de isso estar sequestrando o que a gente chamaria de autoria, né? Mas se a gente parar para pensar nas próprias camadas de criação do conhecimento, uma monografia, ela é citação de ponta a ponta. Você também não está sendo autor de nada, está repetindo o que os outros Você dizem. tá embasando, né? Você só tá sendo também o diretor de como que você vai montar aquele quebra-cabeça ali. Mas né? é um recorte. Verdade. É um recorte que eu acho uma crítica, porque, por exemplo, Newton e Einstein escreviam. Falavam o que eles queriam dizer. Por que eu e você daí não podemos? Tá se comparando com a verdade. Tá se A comparando com liberdade. Não, eu entendo o que você tá falando. Realmente tem uma questão de liberdade de escrita limitada, né? Quando Sim. você vai dissertar sobre, né? Você só pode falar do que já foi inclusive, publicado. você toma esse tipo de correção da orientação ou de quem vai revisar o teu trabalho, né? Que você não pode... Quem falou isso aqui que você escreveu aqui? Né? Não, tipo, isso aqui fui eu que cheguei a essa conclusão. Não, você não pode colocar dessa forma. Exato. E às vezes você tem muita experiência no assunto, no tema. Exato. O Faraday era um cara com baixo nível de escolaridade, mas o cara foi um dos gênios da física. O Faraday não conseguiria grau, não conseguiria escrever desse jeito. Coitado, né? E é um gênio. Mas tudo bem.
Assim como lá no ambiente de trabalho, quando você chega e fala assim, mas isso aqui foi você que teve ideia, pouco importa no final das contas, porque se você conversa com A, com B, com C, você teve uma sacada, você fez um teste, daí você mostra o resultado, fui eu que fiz, né? É triste aquele que tá preocupado com isso, triste, mas ainda é a empresa que acha que tem que ficar fazendo essa prova de mérito de... mas quem que teve ideia? Ele que fez. O que importa é o grupo, é o time. Puxa, Exato. Igual quando você tá numa reunião e você escuta uma ideia que tipo, parece muito óbvia e que já é algo que já existe, e aí você escuta aquela ideia e o pessoal aplaude e fala assim, nossa, mas que boa ideia, vamos implantar. Tipo assim, você vai diminuir a pessoa porque ela tem uma ideia que já existe ou que já foi usada em outro lugar. Eu acho que o mais importante é a resolução do problema, né? Exato. O aumento das margens, o ganho ganhar da concorrência, conseguir mais clientes. Acho que no final do dia, lembrando meu amigo Wellington, é isso que importa, né, cara? Eu só acho que complementando aqui a minha parte final, à medida que o tempo vai passando, a gente vai ganhando mais segurança nesse uso, né? Eu me lembro, é muito recente eu me lembro da gente começando aqui a usar a IA, tem até alguns episódios que eu participei no passado, que a gente já estava usando como mais um participante. Sim. E eu me lembro que a insegurança com relação às questões Veracidade que era colocado, fala, né? Era mais... A gente se sentia mais inseguro, né? Sim. Eu acho que com o tempo a gente vai ganhando mais segurança, mas ainda acho que um ponto importantíssimo é desconfiar, cara. É acreditar desconfiando, porque ainda dá umas viajadas e você pode cometer uma falha grande, principalmente aqui que nós estamos falando de ambiente corporativo, né? Você seguir à risca uma estrada que andar nessa estrada que a IA te passar, você pode dar de cara com um muro aí, né? Sim. Mas pensa também, tá certo que você falou, mas pensa também que se você contratar um cara hoje, você foi lá e contratou da concorrência, o cara não sabe nada da tua empresa, ele chega aqui, ele sabe de fora, ele sabe de conhecimento geral, aí o cara chega aqui e começa a falar um monte de coisa, e tu começa a seguir, uma dá certo, duas dá certo, a terceira tu quebra a cara. O que aconteceu? Igual, é verdade. Vamos analisar por que deu errado. Porque o cara era ruim? Não, porque o cara que deu as ideias, ele tava embasado no que ele tinha. Você foi inocente em acreditar nele? Inocente. Não sei também, um pouco... Podia ter desconfiado, mas assim, porra, que legal, ele tava trazendo coisa nova. Qual que é o cerne então do tema? Ele é que não sabia sobre como funcionava aqui dentro. Então a IA é a mesma coisa, talvez é só uma questão de treino. De treino, dos filtros que existem, né? Tanto de quem tá analisando, ou a própria IA já tem muitos filtros. Claro que tem. Sobre os temas. Tipo, ela sabe que, olha, isso aqui eu já tô extrapolando, igual a gente tava falando. Eu tô extrapolando demais isso daqui, né? E vai também do quem tá dirigindo ali a IA dizer, olha, aqui você tá extrapolando um pouco. Vamos se limitar um pouco mais aqui, ó, nesse item aqui, baseado no que eu já te disse aqui. Você foi perfeito nessa colocação do treino aí mesmo. E do cara novo, né? E do cara novo. E sabe que o cara novo entra, se você vai treinando ele vai aprendendo como a tua empresa funciona, as dicas dele são melhores, são mais confiáveis. Porque você pega um estagiário aí com sangue nos olhos, da nova geração, jovem dinâmico, como diria Nando Moura, e dá a chave do carro e a direção pra ele. Vai dar M. De primeira, no primeiro dia, vai dar ruim, né, cara? Claro. Então... E a IA é igual, né? Trate a sua IA como um jovem dinâmico. Vai promovendo ela em aprendizado, né? Muito feedback. Em treinamento. Feedback. Perfeito, perfeito. Mesmo. Falou, pessoal. Tchau. Abraço. Paz. Até o futuro. Até o futuro. Paz e bem, irmãos. Tchau. Tentamos fazer sem o Wellington. Esse tchau é só ele que... O paz é só ele que sabe falar. Depois você adiciona aí com o IA, ele falando aí. Boa ideia. Fala aí, Wellington. Tenha uma boa vida, meus amigos. Até o futuro. Paz! Aê, boa! Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança. LifeLock, how can I help?
The IRS said I filed my return. But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. What do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply.